Meus amados irmãos, graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos retomando, as nossas atividades aqui no Instagram da Igreja Presbiteriana de Sertânia, hoje com mais uma live de louvor ao nosso Deus, de reflexão na palavra do Senhor Deus nosso e da sua santa igreja. Retomando, digo, porque no último sábado nós estivemos aí envolvidos numa programação do nosso Presbitério Vale do Pajeú, e isso ocorrerá todos os meses, todo primeiro sábado de cada mês. Nós estaremos participando juntamente com a igreja, irmãos, amigos, estaremos participando da programação do nosso presbitério, que é um momento devocional oportuno para nós, algo maravilhoso. Nós temos a oportunidade de, mesmo nesse momento ainda de restrições, nós podermos estarmos juntos como igrejas, como amigos, colegas de ministério. Tem sido uma experiência maravilhosa para nós. Então, todos os primeiros sábados, nós estaremos com este sábado reservado especialmente para essa atividade. Retomando sempre no segundo sábado as lives aqui da Igreja Presbiteriana de Sertânia. Hoje nós teremos o reverendo Rogério Vasconcelos, que é pastor lá da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada. Daqui a pouquinho estará conosco, ministrando a palavra. E estaremos também com Jonatas Lins, ministrando a parte de louvor ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos que já estão chegando, o Jonatas, a Mônica, o Robson. Deus abençoe esses amados irmãos, em nome de Jesus. E nós vamos inserir aqui o Jonatas para orarmos e já iniciarmos com esse momento de louvor. E logo mais estaremos aí recebendo o reverendo Rogério Vasconcelos, da igreja pertencente ao nosso presbitério Vale do Pajeú. Vamos aqui aguardar o Jonatas. Amém. E aí, Jonatas? Graças a Deus, Então nós vamos fazer uma oração e vamos deixar Jonatas à vontade aí para nos conduzir nessa parte de louvor, de adoração ao Senhor nosso Deus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração que te prestamos nesta noite, ó Deus. Sê conosco, perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. Recebe a nossa gratidão, ó Deus, também por mais um dia que estamos chegando ao final, iniciando esta noite. Que tudo que façamos aqui, ó Deus, seja do teu inteiro agrado, que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja, ó Deus, bendito em toda a terra. Abençoa, Deus, cada pessoa que estará conosco através dessa plataforma. Abençoa o reverendo Rogério, abençoa o Jonatas, ó Deus, e que, ó Deus, o trabalho que nós vamos fazer nesta noite, ó Deus, seja tão somente para o agrado, para o louvor e para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar início a esse momento de louvor, meus irmãos, com o cântico Porque dele e por ele são todas as coisas. Vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Tá dando para ouvir direito? Sim. Só a imagem está dando uma travadinha, mas a voz está perfeita. Ok. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ainda glória, ainda glória, ainda glória, para sempre
Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Amém. Vamos continuar louvando a Deus, queridos. Nesta feita cantando que o nosso Deus é soberano e Ele reina antes da fundação do mundo. Então vamos estar louvando a Deus com esse canto. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra ela se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os luminares e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra se forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi
quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Antes de passar a palavra para o pastor, né? Estamos no mês de outubro, esse ano, no ano 2020, comemorando 503 anos da Reforma Protestante. E tem o hino da Reforma, que nós temos aí à disposição. Então vamos estar cantando esse hino, está passando aí, é muito bonito o canto, fala muito a respeito da Reforma, e ele fala sobre os 5 solas, naquilo que é baseado a nossa fé, naquilo que é baseado a Reforma Protestante. Então, vamos estar encerrando com esse canto, logo após eu passo a palavra ao pastor. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me assegurar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus por sua imensa graça me salvou. Só a fé que vem de Deus me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só Deus triunfa, glória e louvor. Só a Deus todo louvor eu renderei, porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou, que em tudo eu viva para o seu louvor.
Amém. Amém. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta, juntas, aí para fazer, de acordo aí com o tempo, né? Voltamos aí para fazer o encerramento com mais alguns louvores. Deus abençoe. Fica aí na retaguarda, né, nos bastidores. Daqui a pouco a gente volta. Muito bom, irmãos. Louvores abençoados, louvores que enaltecem o nome de Deus e que nos faz, né, refletir exatamente na sua grandeza, quanto Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Vamos inserir aqui o reverendo Rogério. Já ouvi por aqui. Não sei se ele está na nossa live aí. Eu identifiquei já aqui em um momento, não estou conseguindo identificar agora. Não sei se o reverendo Rogério, não sei se a conexão dele caiu. Vamos aguardar aqui. Reverendo Rogério, que identificamos. Agora, vamos inserir aqui o reverendo Rogério Vasconcelos, pastor da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada. Boa noite, meu irmão. Paz e graça, meu querido. Que o Senhor te abençoe, abençoe a Igreja de Sertânia. Amém. Para mim é um prazer Amém, estar com você nessa transmissão, na sua devocional, né? Amém. Coisa boa. A gente vê que a pandemia trouxe alguns transtornos, mas também trouxe algumas facilidades. Verdade. A gente percebe aí os pastores tendo que ser criativos para atender a demanda do rebanho, né? Da assistência pastoral, da programação semanal. Apesar de todas as dificuldades que a gente está vivendo, a gente agora tem que louvar a Deus pela internet, né? Que tem aproximado, inclusive, o nosso concílio. Nós temos tido aí no nosso concílio também uma devocional entre os pastores, algo que eu estou aqui há 20 anos, 21 anos agora em dezembro, e a gente não tinha essa aproximação, e agora nós podemos ter por iniciativa da executiva. Então, louvado seja Deus por essas coisas. Amém. Então, para aqueles que não me... Uma alegria muito grande tê-lo conosco nesta noite. Reverendo Rogério é pastor da Igreja Presbiteriana de Serra Talhada, né? E nós vamos deixar ele bem à vontade aí para expor a palavra de Deus, para falar um pouquinho do seu ministério, dos seus desafios. E vai ficar muito à vontade, reverendo. Ainda acrescentando, somos colegas, somos do mesmo presbitério. Nosso presbitério Vale do Pajeú tem uma área geográfica grande, já foi muito maior, né? Hoje está um pouco menos grande, né? Porque já foi imenso, né, a área geográfica do nosso presbitério. O reverendo Rogério está há muito mais tempo do que eu. Estou no 2º ano aqui do presbitério, mas o reverendo Rogério aí já tem muita experiência aqui com o nosso presbitério. Um abraço, reverendo, e fique muito à vontade, viu? Mas, queridos, realmente o nosso presbitério, antes do desmembramento, né, que teve com o presbitério de Petrolina, nós tínhamos aí uma área geográfica de 3 estados. Abrangia Paraíba, Monteiro, né? Pernambuco e também Bahia, com Paulo Afonso. Aí tínhamos de Pesqueira a Petrolina, que aí dá no mínimo quase 700 quilômetros, quase 800 quilômetros. Então, a distância significativa, né? E pela misericórdia do Senhor, para os conciliares, a gente está no número menor, né, de igrejas, mas também a área geográfica bem mais pequena. Mas mesmo assim, estamos numa expansão, né? Hoje nós temos já congregações no Ceará. Nós, Igreja Presbiteriana de Serra, temos avançado também para Paraíba, ali Princesa Isabel. Então, como eu falei, eu sou o pastor Rogério de Serra Talhada, o pastor já me anunciou aí, para aqueles que não me conhecem. Atualmente eu sou o pastor mais antigo do presbitério. Apesar dessa cara jovem, né?
Eu estou completando o 21º ano de ministério aqui à frente da igreja. Minha primeira e única igreja, né, desde que eu saí do seminário no ano de 2000. Né, eu me formei em 99, 2000 assumi a igreja em janeiro de 2000. E estou aqui trabalhando em Serra Talhada, vai completar agora dezembro 21 anos. Janeiro eu completo 21 anos, na verdade, né? E estou eleito até 2024, mais 4 anos aí para frente, quando estarei completando meus 25 anos à frente da igreja, se Deus assim me permitir. Estou casado, tenho minha esposa Paula há 24 anos, tenho 3 filhos, Rebeca com 20, Milka com 19, Natan com 14, vai fazer 14 no próximo mês, está com 13 ainda. E a minha ação ministerial aqui, atualmente, equivale a 4 cidades. Né? Nós temos 6 congregações, mais alguns grupos familiares em outras cidades, mas a nossa área geográfica já foi de 180 quilômetros. Nós tínhamos 13 congregações, inclusive lá no Mauritino, Ceará. Mas com a organização de São José de Belmonte, que é uma igreja filha da nossa, então o pastor Neto ficou com as congregações referentes àquela região e nós ficamos com as congregações daqui. Hoje nós pastoreamos Serra Talhada, Calumbi e Flores. E temos um grupo familiar também, Triunfo, onde já tivemos, em um passado não muito distante, uma congregação também. A gente precisou recuar um pouco por causa de alguns problemas que tivemos lá, mas mantemos um grupo familiar e, pela graça do Senhor, logo estaremos estabelecendo novamente outra congregação. E aí estamos avançando também para a Princesa Isabel, onde também temos um grupo familiar ali, sob a orientação do missionário Carlos, né, que é pastor também do nosso presbitério, foi ordenado este ano, né? Até algumas pessoas me perguntaram, uns amigos meus de Recife, como é que Carlos agora está, depois de ordenado? Eu digo, parou tudo. Ele foi ordenado e chegou a pandemia. Então, mas mesmo assim, Carlos é muito eficiente, tem me ajudado bastante como pastor auxiliar da nossa igreja. Hoje a nossa igreja tem 2 pastores auxiliares, todos 2 em cidades diferentes. Eu aqui em Serra Talhada, pastor Carlos em Calumbi, né? O Zé Carlos e o Antônio Carlos, são 2 Carlos no nosso grupo, está em Flores, e também dando assistência em Fátima e assim por diante. Nós fazemos um rodízio entre os pastores para dar assistência às congregações, e uma vez por semana nós fazemos uma reunião entre a equipe missionária, que hoje dá em torno aí de 18 pessoas, juntando as esposas, né? São 18 integrantes da meu grupo ministerial, fora o conselho da igreja, claro, que também é muito atuante. Eu quero, desde já, agradecer ao pastor ao convite, obrigado, pastor, Deus abençoe aí a Igreja Sertânia. A Igreja Sertânia é uma igreja muito querida por nós também, né? Nós já visitamos inúmeras vezes Sertânia, em especial quando éramos da executiva do presbitério, quantas reuniões nós fizemos aí, quantos cultos não participamos em Sertânia nesses 21 anos que estamos por aqui. Para não ser muito demorado, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 4. Nós vamos ver aí praticamente saudações finais do apóstolo Paulo, mas ele destaca uma pessoa que ele é bastante oculto nas Escrituras, mas a descrição que o apóstolo Paulo faz desse homem, esse servo de Cristo chamado Epáfras, me chama a atenção, e eu queria trazer exatamente isso para os nossos corações nessa noite. Colossenses, capítulo 4, a partir do verso 12, diz assim: saudai-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Vamos orar a Deus, vamos pedir que Deus fale no nosso coração.
Pai eterno, nós estamos diante da Tua palavra que é santa, e nós somos tão pequenos e frágeis, por isso te pedimos, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Não permitas, ó Deus, que o meu coração, a minha intenção possa falar nesse momento, mas a Tua palavra fala aos nossos corações, especialmente aos irmãos aí da Igreja Presbiteriana de Sertânia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Epáfras é um companheiro do apóstolo Paulo, ele é praticamente um anônimo nas Escrituras, né? Diferente de Timóteo, de Lucas, que tem tantas referências. Epáfras só tem 3 referências, 2 delas na própria Epístola de Colossenses, a primeira no capítulo 1, verso de número 7, quando nos dá a orientação, né, nos passa a informação que ele praticamente era o pastor daquela comunidade naquele momento, quando diz, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conserve, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, a primeira informação que nós temos de Epáfras é que provavelmente ele era o responsável, o obreiro, né, o ministro do Senhor na cidade de Colossos. Provavelmente deve ter sido ele também que tenha pregado para os de Laodiceia e também para Hierápolis, porque no capítulo 4, verso 13, ele diz que ele muito se preocupa com os de Laodiceia e de Hierápolis. E a terceira citação, né, a segunda é aqui no capítulo 4, versos 12 e 13. A terceira citação encontra-se lá em Filemon, o texto de Paulo a Filemon, a carta de prisão, quando, lá no final da carta, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer, sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então, de alguma forma, nós temos a informação que Epáfras, ele terminou preso com o apóstolo Paulo. Nós não sabemos se Paulo está dizendo que ele está aprisionado por amor a Paulo, se era um daqueles companheiros que assistia Paulo na prisão, ou se de fato ele também foi preso junto com o apóstolo Paulo por causa do evangelho. Mas voltando ao capítulo 4, porque as informações contidas deste discípulo são extremamente importantes e sólidas para nós, a Igreja do Senhor, nesses dias, eu queria chamar a atenção de você 3 características que a Igreja do Senhor Jesus precisa urgentemente desenvolver, em especial nesse período de pandemia, né, quando nós estamos vivendo, apesar de próximos de maneira virtual, ainda afastados de maneira presencial. Apesar de aqui em Pernambuco já estarmos tendo uma certa abertura, né? Aqui na nossa cidade nós já estamos no estágio 9, né? Por exemplo, ontem, dia 9 de outubro, abriu, inclusive inaugurou o cinema aqui da cidade, e aí a gente vê que fora da igreja, praticamente a pandemia não existe mais. E tendo em vista, em especial, a questão das eleições municipais. Então, a gente percebe a questão dessa abertura, mas para nós que somos povo de Deus e igreja, ainda há muitas restrições, em especial aos cultos presenciais. Na igreja ainda há aquela perspectiva de 30%, não sei como é em Sertânia, mas deve ser a mesma coisa, 30% da capacidade, e com todos os protocolos de distanciamento. Enquanto a gente vê, por exemplo, aqui mesmo, hoje está passando uma carreata de um candidato e com certeza não tem nem afastamento social e muito menos 30% de isolamento social, né? Então, eu costumo dizer que parece que o Covid só está na igreja e nas escolas agora. Porque a gente vai nos comércios, está lotado, vamos em todos os lugares, está lotado. Mas as características de Epáfras são características muito sólidas e muito pertinentes para o tempo que nós estamos vivendo e, na verdade, em todo o tempo da igreja. E a primeira característica que eu queria destacar de Epáfras é que Paulo o descreve como servo de Cristo Jesus. Quando nós falamos sobre serviço, é até uma palavra que a gente pode dizer que vamos chover no molhado, mas não é tão verdade assim. Porque o serviço cristão, ele
muitas vezes é negligenciado pelo povo de Deus. O pastor talvez passe pelo mesmo problema que eu passo e muitos passam. Quando nós contamos com pessoas que podem somar na igreja, o número cai significativamente. Há uma estatística que 10% dos crentes trabalham em prol do reino de Deus. Né? O restante são assíduos à igreja, são participantes da igreja, mas a contribuição ministerial com a igreja ou com o reino de Deus, ela é extremamente significante. E com uma dificuldade maior é que a gente, muitas vezes, faz uma separação entre nossa vida secular e nossa vida eclesiástica. Amanhã, inclusive, eu vou estar falando sobre isso, porque uma das marcas da Reforma Protestante é que não existe essas duas realidades na vida do crente. Não existe a vida secular e a vida eclesiástica. Não existe o eu igreja, o eu comunidade. Nós somos, segundo as Escrituras, povo de Deus, quer estejamos na igreja ou quer estejamos na sociedade. Então, quando eu penso nessa descrição, o apóstolo Paulo fala sobre Epáfras como servo de Cristo, é porque Epáfras não era só alguém que conhecia Deus, não era só alguém que tinha uma devoção ao Senhor, não era alguém só que se dizia cristão, que estava no rol de membros, mas Epáfras servia a igreja, servia a comunidade, servia a Cristo através de seus dons e talentos. Nós percebemos no capítulo 1, como eu já citei, ele é o ministro do Evangelho, né? Ali ele traz a instrução, ele traz o ensino, mas nós vemos também que Epáfras, ele se dedica à igreja do Senhor. Então, no tempo em que as pessoas estão procurando a igreja para que sejam servidas pela igreja, nós vemos o exemplo de Epáfras aqui, de alguém que é servo de Cristo e serve a igreja. E aí eu queria questionar com você, meu querido que está me assistindo, que é membro aí de Sertânia, ou mesmo membro de outra comunidade, o que você tem feito no corpo de Cristo? Qual a sua função? Qual o seu ministério? Às vezes a gente pensa que o ministério é pastoral, ou ministério diaconal, ou presbiteral, ou você faz parte de algum grupo de louvor, como o irmão cantou aí de maneira tão extraordinária, mas a gente precisa entender que o serviço cristão ele é muito mais significativo do que simplesmente o fazer parte de um rol de membros. Então, é uma dedicação de vida, é uma dedicação completa, seja no momento de estarmos no culto, no momento de estarmos em comunidade, ou quando estamos na nossa vida diária, de segunda a sábado, nós também servimos a Cristo e servimos aos outros com toda dedicação e amor. Calvino, inclusive, falava que nós demonstramos o amor a Cristo quando nós servimos ao próximo. Então, a nossa perspectiva é exatamente aprofundar esse desejo de estarmos sendo servos de Cristo Jesus. A segunda característica deste homem é que este homem é um homem de oração. E aí, talvez você, como eu, tenha grande dificuldade em momentos de oração. Eu quero confessar a você, e confesso isso, eu sempre digo à igreja, eu tenho muita dificuldade em concentração, né? Eu começo a orar por alguma coisa e começo a pensar nas coisas que eu tenho que fazer. E tem muitas coisas que atrapalham a nossa vida de oração. Tem a questão do tempo, tem a questão que muita gente, quando começa a orar, bota para dormir. Então, ao contrário disso, né? Ao contrário dessa perspectiva, nós percebemos que Epáfras é um homem de oração. Agora, eu queria destacar aqui, nomear aqui alguns detalhes da oração de Epáfras que me chamam a atenção nessa descrição tão curta do apóstolo Paulo. Paulo diz assim: o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Então, a primeira característica dessa oração é que a oração ela exige esforço. Irmãos, a oração está contida no que nós chamamos na teologia
exercícios devocionais. Exercício significa esforço. Se você quer ter uma vida de oração, você precisa se esforçar. Você precisa se dedicar. Você precisa estar colocando no seu dia a dia, no seu momento, aquele hábito. Senão você não vai orar. Talvez aquelas orações relâmpagos, de oração para a refeição ou antes de dormir, mas não um momento de oração. Eu tenho costumado a dizer, sempre que eu tenho falado a respeito desse texto, que uma das pessoas que mais tem me ajudado na oração é minha esposa. Por quê? Porque sempre que a gente recebe um pedido de oração nas redes sociais, a minha esposa para o que está fazendo, me chama, vamos orar para fulano, que fulano está precisando de oração. Porque o que acontece algumas vezes? Seja sincero com você. Você recebe aquele pedido de oração pela rede social, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Insta, qualquer outro meio de comunicação, e aí você coloca as mãozinhas lá, né? Aquele símbolo que nem da oração não é a batida de mão, mas a gente formulou e identificou como pedido de oração, colocamos lá aquelas figurinhas, ou mesmo colocamos em oração, e aí passa despercebido, nós não oramos, nós não clamamos. E aí é necessário a gente realmente se esforçar sobremaneira para estarmos em oração. Então é um esforço inclusive sobrenatural, além do nosso próprio, da nossa própria capacidade. Então, esforça sobremaneira. Continuamente. Irmãos, se não lhe chama atenção continuamente, precisa chamar. Porque oração não é um acaso. Não é de vez em quando. Oração deve ser estilo de vida. E aí eu peço que vocês estejam, inclusive, orando por mim, porque nós, pastores, precisamos ter esse estilo de vida. Somos tidos como homens de oração e muitas vezes nós não oramos o quanto precisamos para a nossa própria vida e o quanto a igreja precisa. Mas não é só a vida de oração dos pastores que o apóstolo Paulo está destacando. É a vida de oração da igreja em si. Então, a igreja deve ter uma vida de oração contínua. Eu lembro que uma vez eu estava em Recife, na casa da minha sogra, durante as férias, e fui procurado por uma pessoa, e a pessoa soube que eu era pastor, e chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor fizesse uma oração forte. E eu disse: eu não conheço oração fraca. Existe oração forte e fraca? Eu não conheço, porque o Deus que nós oramos é que tem todo o poder. Então, a oração, o poder da oração não está naquele que faz a oração, mas a quem nós oramos. Então, a nossa oração sempre é oração forte, porque nós oramos a um Deus que pode todas as coisas e é soberano em seus decretos e em seu poder. Então, nós devemos orar continuamente. Agora, uma terceira característica dessa oração, que me chama a atenção, é o pedido de oração. Porque o pedido de oração é que eles se conservem perfeitos e plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Se tem uma das coisas que tem me chamado a atenção nas orações bíblicas, é que as orações bíblicas, na sua maioria, se não todas, normalmente são por coisas espirituais e não materiais. Você vê, por exemplo, lá em Atos, as pessoas orando para que Deus desse intrepidez para que eles pregassem o evangelho. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caluniados, presos, maltratados, mortos. Em nenhum momento eles oram por isso, pela perseguição, para que Deus alivie as dores, as dificuldades. Não. Eles oram para que cada vez mais eles tenham intrepidez de pregar o evangelho. Nós vemos o apóstolo Paulo pedindo oração constantemente por ele, para que ele seja mais firme, mais forte na sua fé, na sua esperança, mesmo diante de cadeias e prisões. Nós vemos o apóstolo Paulo inúmeras vezes orando pela igreja, em quase todas as cartas, fazendo oração pela igreja, para que a igreja esteja mais envolvida com as coisas de Deus, com a perspectiva de Deus, com o reino de Deus, para que eles sejam sempre sinceros, inculpáveis, para que eles sejam homens e mulheres que temem ao Senhor. Está errado pedirmos coisas materiais? Não. Você pode pedir por sua saúde, pedir por seu emprego, por sua família, pelos recursos financeiros, pelo vestibular que está chegando. Essas coisas são válidas também. Queridos, não é isso que se trata, o que nós estamos falando. O que se trata, e eu quero chamar a sua atenção, é quanto nas nossas orações
o quanto nós oramos por aqui e o agora, e o quanto nós oramos pelo reino de Deus, pelas coisas espirituais, pelas coisas que realmente valem a pena, que estão acima da nossa realidade terrena, superficial e visível. Porque me parece, queridos, que eu e você, membros da igreja, temos o nosso coração tão arraigado às coisas terrenas, tão arraigado às coisas da terra, que as nossas orações, elas expressam com muita propriedade onde está o nosso coração. Você não vê isso nas Escrituras, não vê isso no apóstolo Paulo, não vê isso no Novo Testamento. Pelo contrário, nós vemos a igreja orando para que as coisas do reino habitem no coração. Para que vos conserveis perfeitos. É claro que aqui não é a ausência total do pecado, porque nós entendemos pelas demais Escrituras que nós só estaremos livres dessa natureza pecaminosa, desse corpo mortal, que o apóstolo Paulo diz que a própria natureza geme quando o Senhor voltar à sua glória e resgatar de uma vez por toda a igreja. É o que nós chamamos na teologia o já e ainda não. Mas quando o apóstolo Paulo fala conserveis perfeitos, queridos, ele está falando de uma vida de santidade, de uma vida de intimidade, de um desejo de estar na presença de Deus, do entristecimento quando nós pecamos diante do Pai. Então, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, que Epáfras ora para a igreja. E não só isso, mas que eles estejam plenamente convictos de toda a vontade de Deus. Irmãos, deixa eu chamar a atenção de você mais uma vez para o nosso estilo de oração, a Igreja Evangélica Brasileira dos nossos dias. Deus, está aqui a minha vontade, agora assina. Ó Deus, estou com esse plano, abençoa. Então, na verdade, muitas vezes nós apresentamos a Deus os nossos planos e não estamos convictos da vontade de Deus para a nossa vida. Ao invés de orarmos, ó Deus, é isso que nós queremos, nós devemos fazer assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Senhor, faça em mim a tua vontade e não a minha. E aí nós vemos a oração deste homem, uma oração contínua, uma oração de esforço, uma oração pelos irmãos, uma oração para que eles tenham vida espiritual profunda, absoluta, que eles experimentem a vontade de Deus em suas vidas. E vem a questão para o meu e o seu coração, queridos. Será que temos orado pela vontade de Deus? Será que temos buscado a vontade de Deus para o meu coração e o seu coração? Ou será que temos apresentado os nossos planos e pedimos a autorização de Deus para que os mesmos sejam executados? Conheço e já tive inúmeras experiências de pessoas que procuram o gabinete pastoral apenas com o propósito de ver se a vontade de Deus proferida pela boca do profeta da igreja, do pastor da igreja, comunga com a sua vontade. Quando comunga com a vontade dele, aí ele sai feliz e contente e faz assim. Quando não comunga, quando não está de acordo, ele sai entristecido, diz, não, mas eu acho que Deus quer isso mesmo e vai fazer. Mesmo o pastor, o orientador, aquele mentor, de acordo com a palavra de Deus, diz que aquilo não é o melhor caminho. Então, na verdade, queridos, o que nós percebemos na Igreja de Cristo nos nossos dias é que nós estamos muito mais dispostos a fazermos, que Deus faça a nossa vontade, do que fazermos a vontade dele. A terceira característica desse texto, deste homem de Deus chamado Epáfras, é que ele se preocupava com a Igreja de Cristo. E no versículo 13 ele diz, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Eu estava lendo, inclusive, um texto hoje sobre, na verdade não hoje, foi ontem que eu li esse texto, sobre depressão pastoral. Muitos pastores
se esgotando nesse período de pandemia, porque estão sobrecarregados com as atividades ministeriais. Por mais que a gente seja chamado para isso, por mais que a gente viva isso, saiba que nós somos homens com todas as limitações, assim como você, que é membro da igreja, o é e tem. Com todas as dificuldades, com todos os medos, todas as faltas de fé, muitas vezes, apesar de manusearmos a palavra de Deus com dedicação e esmero para ensinar o povo de Deus. Então, não estamos imunes às dificuldades emocionais e físicas que nos advêm. Eu, por exemplo, tive Covid-19 durante essa pandemia, dia 31 de maio, eu tive uma isquemia, um AVC de tálamo, né? Passei muito mal durante uma transmissão da igreja. Eu pensei que eu estava morrendo, de fato, de verdade, me sustentei no púlpito. Fiquei muito preocupado com a minha esposa, meus filhos que estavam assistindo, meus pais que estavam me assistindo, porque não era uma cena muito legal ver o pastor cair no meio do culto, mas louvado seja Deus, porque o Senhor preservou-me com vida, né? E eu estou para realmente continuar o meu ministério para a glória do Senhor, sem nenhuma sequela, pelo menos visível, algumas sequelas de esquecimento, de ansiedade algumas vezes até, mas o Senhor me preservou. E não tenho dúvida nenhuma que a pandemia causou muitos males a muita gente também, né? Muita gente está aí em estados de depressão, de dificuldades, diante desses fatos que têm nos ocorrido. E saibam que financeiramente nós estamos entrando, aprofundando numa depressão. Você vê aí o preço das coisas cada vez mais altas, logo esse auxílio emergencial vai se acabar. Não quero ser o mensageiro do Apocalipse, mas eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos cada vez mais estar firmados na rocha e não nas coisas dessa vida, desse tempo secular, porque senão vamos ruir, vamos afundar. E aí, nesse tempo de pandemia, há uma necessidade cada vez mais urgente da gente ter pessoas que andem conosco, que caminhem conosco. E é tão importante a gente ver o testemunho do apóstolo Paulo aqui a respeito de Epáfras, como ele era esse companheiro de viagem, como ele se preocupava. E aí, queridos, deixa eu abrir meu coração mais uma vez para você que está me assistindo. Normalmente a igreja cobra isso do pastor. Que o pastor esteja presente o tempo todo, que o pastor acompanhe todo mundo, mas não sabe que a reforma protestante quebrou essa imagem de sacerdócio e colocou sobre nós o sacerdócio universal. Ou seja, todos nós devemos nos preocupar uns com os outros. Todos nós devemos pastorear uns aos outros. É claro que há o líder instituído pelo Senhor, pela igreja, né? O pastor da igreja, o conselho da igreja. Mas, irmãos, não espere seu pastor ligar para você, ligue para ele também. Pergunte como ele está, como foi seu dia. Diga que está orando por ele, coloque uma mensagem, pastor, orei pelo senhor hoje, né? Coloque o irmão, não sei se Sertânia tem grupos familiares, mas se tem grupos familiares, procure o irmão do grupo familiar, irmão, olha, estou sentindo sua falta, a gente não teve mais o grupo, mas nós estamos juntos. Porque isso Epáfras fazia. Epáfras se preocupava não só pelos de Colossos, mas pelos de Laodiceia e Herápolis, 3 cidades. Ele estava ali atento. Então, como é bom, queridos, termos pessoas que nos abraçam, nos acolhem, oram por nós, se preocupam conosco. Como é bom termos essas pessoas conosco. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma equipe ministerial comigo. Né? Quando eu tive o AVC, eu fiquei um mês sem se preocupar com a igreja, todo mundo se empenhou, ocupou os espaços que deveriam ser preenchidos por mim, fizeram um trabalho ministerial com muito esmero, muita dedicação. Então, eu louvo a Deus porque eu tenho pessoas que são Epáfras na minha vida. E como também eu tenho tentado ser Epáfras para muitos delas.
é verdade que o pastor sozinho não consegue ser Epáfra para toda a igreja. Esqueça esse negócio, viu, meu querido? O pastor não consegue cuidar de todo mundo da mesma maneira, com a mesma intensidade. E não é porque ele faz preferência, não. Não é porque ele tem um grupo, não. É porque ele não tem condição humana de cuidar de todo o rebanho de maneira pessoal, direta, e estar lá o tempo todo. É por isso que nós entendemos pelas Escrituras que a edificação do corpo de Cristo não é feita só pelo pastor da igreja, é feita por toda a igreja. Você é o ministro de Cristo também. Não na expectativa de pregador da palavra, não docente da igreja, mas você é responsável pelos irmãos da igreja também. Então, nós queremos estimular você a olhar para o exemplo de Epáfras e dizer, Deus, o que é que falta em mim? O que é que está faltando em mim para que eu seja um servo de Cristo, para que eu seja um homem ou uma mulher de oração, para que eu seja alguém preocupado com as pessoas que estão ao meu redor, tanto aqueles que estão na igreja como fora da igreja, para que eu tenha uma palavra de sabedoria, uma palavra de aconselhamento, de orientação para essas pessoas. Quantas pessoas estão nesse exato momento sem saber a razão de viver, e aí cabe à igreja, cabe a mim e a você estarmos exatamente vivenciando essa vida de Deus no nosso coração para que possamos passar para elas essa vida também. Então, que esta palavra tenha sido de edificação para o seu coração e que Deus nos levante como Epáfras para essa geração e que Deus levante Epáfras para as nossas vidas para que sejamos também sustentados e amados como somos pelo próprio Deus. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida. Muito obrigado ao pastor que nos convidou e que, para mim, é um prazer estar nessa transmissão, nessa live aqui do Instagram, pela primeira vez aqui em Sertânia. Deus abençoe, pastor, um abraço à igreja, e vamos, mais uma vez, orar? Vamos pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Deus, nós queremos te dar graças por tua palavra. Palavra essa, ó Deus, que certamente muitos de nós já lemos várias vezes, mas ainda assim, todas as vezes, ela traz confrontação ao nosso coração da maneira que nós somos. Pai, muito obrigado por esse momento, por essa transmissão, por essa devocional, porque aqui estão aqueles que o Senhor desejou que estivessem para compartilhar da tua graça através da tua palavra. Abençoa o pastor Aguinaldo, a igreja de Sertânia, abençoa os irmãos que estão nos assistindo, ou vão assistir em outro momento, que o Senhor eterno seja sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, reverendo. Propícia palavra, Deus abençoe, muito oportuna, né? Receba o nosso abraço, o abraço do Conselho da Igreja Presbiteriana de Sertânia, de toda a igreja. É uma alegria muito grande, uma honra para nós tê-lo conosco nesse momento especial. Obrigado, pastor, Deus abençoe, um abraço ao Conselho, um abraço aí a toda a igreja, e muito obrigado pelo convite. Precisando, amém, e eu estando com a minha agenda livre, eu estarei à disposição. Deus abençoe. Muito bom, irmãos. Palavra abençoada e reflexão. Creio que Deus falou conosco nesta noite mais uma vez. Vamos voltar aqui com o Jonatas, para ele nos trazer mais uma canção de louvor nesta noite. Convidamos você para amanhã, 8 horas da manhã, programa Gente que Crê, pela Sertânia FM, transmitido também ao vivo pelo Facebook. Às 9h30, Escola Bíblica Dominical Presencial. E logo mais à noite, 7 horas, também, culto presencial. Você é o nosso convidado para estar conosco aqui na Praça da Bandeira, número 36. Vamos lá, Jonatas, com mais uma canção? O pastor falando aí, uma coisa muito interessante na mensagem, né? Eu só consegui lembrar de um hino que fala muito a respeito desse, que é Doce Nome. Que o nome de Jesus nos acalma, nos traz paz, nos traz consolação, e de fato nós clamemos por Ele, que só Ele que pode realmente de fato nos fortalecer, e que nós também busquemos a Ele, né, constantemente, assim como o pastor disse em sua mensagem.
ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu me inundas, meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma minha alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma minha alegria no mais triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Obrigado ao Jonatas aí pela participação. O reverendo Rogério também receba o nosso abraço. E os demais irmãos que nos acompanharam através dessa live, são muitos irmãos. Nós não teremos tempo suficiente aqui para citar o nome de todos, mas sintam-se todos abraçados em nome de Jesus. Daqui a pouquinho estaremos hospedando o vídeo lá no YouTube e também no Facebook da Igreja Presbiteriana de Sertânia, para que vocês também possam ter esse acesso através de outras plataformas. Fiquem todos com Deus, até amanhã, uma boa noite, um final de noite aí em paz na presença de Deus e um dia maravilhoso em sua presença.